De volta aqui pra gente comentar esse segundo episódio aí do BBB, o documentário. E eles trocaram a ordem, tá, dos episódios. Eles colocaram os conflitos pra hoje e deixaram a seleção pra amanhã. Acredito eu que eles fizeram isso por causa do Big Day, tá? Amanhã é o Big Day, no caso hoje, né, quinta-feira, dia 9. Acredito que eles fizeram isso por esta razão. Hoje eles vão apresentar as pessoas que vão participar do programa, eles vão apresentar as pessoas que estarão ali no casting desse ano, eles vão apresentar os novos participantes e tem tudo a ver com o tema seleção. Então, é muito provável que sim, esta seja a razão do porquê eles colocaram e remanejaram os títulos, tá? E só para deixar claro, gente, o Big Day não vai ser cedo da tarde como muita gente esperava, tá? O Big Day vai acontecer sim, mas não vai ser cedo da tarde. Deixa eu mostrar para vocês uma imagem, tá? Que eu recebi aqui rapidinho, tá? Deixa eu só trocar as fontes aqui. Porque afinal, a gente que trabalha, vocês já sabem, né? A gente trabalha aqui apertando botões. E quando às vezes a gente aperta um botão errado, alguma coisa do tipo, às vezes a gente acaba errando numas coisinhas aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui, deixa eu capturar a imagem certa, que aí vocês vão ver direitinho aqui junto comigo, tá? Deixa eu colocar aqui a imagem certa. Olha só o que a gente vai ver a partir de amanhã. Vamos lá. Olha só. Olha aí comigo. Olha o que diz aí. O fogo no parquinho vai começar já já, tá? Essa é uma imagem para quem ainda não é assinante, tá? Isso aí para quem não é assinante da Globoplay. Eles estão aí fazendo esta campanha. Ah, vem assinar a Globoplay e tal. E eles dão esse aperitivo aí do Big Day. Big Day, na verdade, nada mais é do que um aperitivo mesmo. Ah, vem assinar, vem fazer a Globoplay, vem alguma coisa aqui da Globoplay com a gente, né? Vem assinar aqui a Globoplay, vem assistir aqui junto com a gente. É mais ou menos isso que vocês vão ver. Então, esta imagem que vocês estão vendo é isso, tá? O Globoplay. E aí passaram essa imagem, por isso que eu estou mostrando para vocês aqui. Deixa eu só colocar aqui direitinho na imagem. Olha o que diz aí. O fogo no parquinho vai começar já já. E a emoção começa ainda antes da estreia com o Big Day. No dia 9 de janeiro, na quinta-feira, prepare-se para acompanhar a partir das 16h40, tá? A transmissão que revelará a identidade de todas as duplas do Big Brother Brasil 25. Fique de olho no Globoplay. Para deixar isto claro, tá? Vamos deixar novamente uma coisa clara aqui para vocês, tá? Para que não reste dúvidas, para que vocês não fiquem questionando mais uma vez e tal, para que tudo. Isto aqui refere-se à Globoplay. Tá? Isto que eu tô falando para vocês refere-se apenas ao que a gente vai assistir na Globoplay. Única e exclusivamente a Globoplay, tá? Ao que vai passar na televisão, ao que nós estamos sabendo, o primeiro intervalo de Tieta, a partir das 17 horas, 17h10 mais ou menos. E aí a gente vai ver no primeiro intervalo de Tieta, a primeira dupla. No primeiro intervalo da novela das 18 horas, nós vamos ver a segunda dupla. Antes do jornal, o jornal local aí da sua cidade, nós vamos ver a terceira dupla. Aí, no primeiro intervalo da novela das 19 horas, nós vamos ver a quarta dupla. Aliás, acho que é a quinta dupla, né? E aí, acho que no segundo intervalo da novela, a gente também vai ver a quinta dupla, a sexta dupla. Antes do Jornal Nacional, a gente já vai ver a sétima. Eles vão fazendo assim, tá, gente? Por que eles estão fazendo tão poucas duplas? Por que vão começar tão tarde isso? Só para deixar claro para vocês,
São só 11 pessoas, tá? São só 11 chamadas que eles vão fazer. Não há necessidade deles fazerem comerciais grandes, enormes, para falar só de 11 pessoas, né? De 11 duplas. Ah, mas por que 11 duplas, gente? É o seguinte, são 11 duplas, tá? E cada dupla vai ser vista como se fosse um jogador, tá bom? Deixa eu tirar aqui que tá uma coisa hoje complicadinha. Aqui eu não sei o que foi que aconteceu. E aí, de vez em quando, tá saindo umas propagandas que não era para sair aqui na televisão. Depois eu vou dar uma olhadinha no porquê que tá entrando essas coisas na TV, do porquê que essas imagens estão aparecendo aqui. Porque não era realmente para entrar nada dessas coisas aqui, não era para entrar, não era para aparecer, não era para estar aparecendo nada dessas coisas. Enfim, depois eu vou verificar o porquê, né? Enfim, coisas de programa ao vivo, né? Coisas que programa ao vivo, isso acontece. Mas a gente vai resolver. E aí, até me perdi aqui. São só 11 chamadas. Cada dupla vai ser considerado um jogador, gente. Vai ser igual como eles fizeram no Estrela da Casa, tá? Do mesmo esquema, do mesmo jeito. O Estrela da Casa foi o laboratório para tudo que eles estão fazendo agora aí no BBB, tá bom? Só para deixar isso realmente claro para vocês. Vamos comentar aí esse episódio, esse segundo episódio, que eu achei bastante interessante, tá? Chamado aí Os Conflitos, que estão chamando aí a Tina. Eles chamaram a Tina. Eu vi o pessoal na internet falando que esse seria um BBB All Stars, né? Que isso aí, que eles trataram todos os entrevistados com maior cuidado, porque seria o preparo de um BBB All Stars. Eu não vejo assim, gente. Eu vejo... Pode ser que tenha um BBB All Stars? Pode ser que aconteça isso. Pode. Vai acontecer, não sei. Não dá pra gente saber. Mas eu não vejo dessa maneira. Eu só vejo que eles estão resgatando a história e que cada um tá contando a sua participação no programa. E tá mostrando como é que tá a sua vida hoje. Eles mostraram aí como é que tá a Tina. Acho que muita gente nem lembrava que o nome dela era Vanessa, Cristina, né? O nome dela é Vanessa. Ela mora hoje em Barcelona, na Espanha. E aí ela mostra como é que tá a vida dela aí e como é que foi a participação dela no BBB. Olha aí. Olha como é que ela tá hoje. Ela foi, assim, uma das primeiras barraqueiras de reality show. Ela foi bastante interessante a trajetória dela no BBB, porque ela agia, ela provocava, aí o pessoal da casa votava nela, justamente por causa do que ela fazia, e aí como vingança ela ia mesmo lá, ela fazia questão de acordar, tanto que teve uma vez que ela acordou, pegou as panelas, acordou todo mundo dentro da casa. E aí todo mundo dizia que ela estava ficando louca, que ela estava doente, essas coisas. E ela fez todo esse barulho ali. Foi bastante interessante a forma como ela própria abordou essa questão dentro do programa. Tanto que eles pegaram aí a reportagem da época. A um passo da pancadaria. Psicólogos alertam que surtos de China podem acabar em violência se ela permanecer na casa. Tá aqui até a data. Terça-feira, 28 de maio de 2002. Para muita gente, né? Grande informação. O Big Brother 2 aconteceu poucos dias depois do primeiro, tá? O primeiro acabou no começo de abril. Um mês e meio depois aconteceu o Big Brother 2, tá? E a Tina, ela teve um surto muito grande. Mas, assim, ela foi muito bagaceira. Hoje eu acho que ela seria ou muito amada pelo público ou muito odiada. O pessoal da casa odiava ela, mas o público na época... posso ser sincero com vocês, tá? O público na época, até certo ponto, gostava, até certo ponto odiava. Mas ela não foi tão adiante assim no jogo, né? O que fez ela ser eliminada, e ela própria conta essa história, foi a história do boné. Que eles recebiam aí a maleta, né? Que tinha lá uma camiseta e um boné
coisas interessantes ali do programa, os souvenirs, e alguém pegou o boné dela. E aí ela foi ali aonde ficava a hidromassagem e perguntou para os meninos que ela queria. Ela deu 10 segundos para eles pegarem os bonés e devolverem o boné dela. E aí, se eles não devolvessem, ela ia ia acontecer dentro da casa. E foi exatamente o que ela fez. Ela foi lá, abriu as gavetas, pegou as coisas dos meninos e começou a jogar no chão. E aí os meninos ficaram chateados, pegaram as coisas dela e jogaram na piscina. Foi a primeira vez que alguém jogou as roupas de outra pessoa na piscina no BBB. Porque lembra que eu comentei aqui, a Lady fez a mesma coisa no BBB 24. Ela pegou as roupas do Davi e jogou na piscina. E isso já tinha acontecido no BBB 2, tá? Não era uma novidade. E aí a Tina foi lá, pegou as coisas dela e tal. E no fundo, ela também provocou boa parte dessas situações. Quem lembra do BBB 2, né? Eu lembro, assim, não vou dizer pra vocês que eu vou lembrar com 100%, nossa, de memória, né? Porque aí vocês estariam exigindo demais. Eu lembro que eu assisti da época, eu lembro um pouquinho da reprise que o Viva exibiu em 2021. O Viva exibiu uma reprise do BBB 1 e do BBB 2 em 2021, eu lembro um pouquinho dessa reprise. Exibiu uma reprise do BBB 3 e do BBB 4 em 2022, tá? Então eu vi esses 4 na reprise, mas eu assisti todos eles na televisão também na época e tal. Isso foi bastante interessante. E aí, depois disso, ela caiu no paredão e ela foi eliminada. Mas ela falou que ela precisou mudar de país porque a situação dela ficou difícil no Brasil. Ela não conseguia um trabalho, ela não conseguia encaixar um novo emprego. Por quê? Quando as pessoas reconheciam que ela era a Tina, reconheciam que ela era a barraqueira do Big Brother, ninguém queria dar uma outra oportunidade de trabalho para ela. Então, em outro país onde ninguém conhecia ela, era muito mais fácil. E por isso que ela se mudou do Brasil. E então hoje ela mora na Barcelona e ela vive ali, precisou sair, mas ela até faz essa reflexão. Se isso tivesse sido hoje, talvez teria sido muito mais pesado, por causa das redes sociais. E aí eles mostram lá, o Bial também, ele lembra de tudo o que se passou na época, o quanto isso foi complicado também na época, o quanto, e vocês já percebem, né, que quanto mais o BBB foi avançando, mais ele foi soltando, né? No primeiro BBB ele usava aquela coisa toda sisuda, nesse aí ele já tava de calça jeans e tênis, facilitava um pouquinho mais as coisas. E aí ele falou da briga do leite condensado, né? Se você achou que tinha briga de leite condensado só na Fazenda, não, já rolou briga de leite condensado no BBB, tá? E rolou muito conflito. E ele falou muito disso, dos conflitos que rolava aí. Rolou muito conflito no BBB também por causa de leite condensado, tá? E aí ele pegaram essa cena aí do cara falando do outro que andava pelado, que andava de sunga branca e tal. Gente, são um dos maiores memes aí da internet. Então eu vou procurar para vocês essa cena, tá? Eu juro que no próximo vídeo comentando esse documentário eu vou trazer esse meme da sunga branca. Prometo para vocês que eu vou trazer, porque esse foi um dos maiores memes da época, sim, um dos primeiros memes do BBB, mas é um dos maiores, da sunga branca. Eles foram buscar isso aí, buscaram o Gil, indignado, depois o Basculho, foi bastante interessante. Pegaram aí a Ana Clara também, pegaram aí o Arthur com o Fiuk, vários outros momentos bem icônicos, inclusive a Rafa Kalimann e a Manu, a Rafa Kalimann dizendo que não gostava da Manu, aquele que também virou um outro momento, não gosto de você, não vejo verdade em você, tá? Tudo isso aí foram momentos icônicos do BBB, tá? Momentos muito icônicos. Aliás, nem era a Manu, desculpa, era a Fly. Nem era a Manu. E aí realmente foram momentos icônicos. Aí mostraram lá um especialista relembrando como é que era o BBB antigamente.
Antigamente a gente tinha que ligar no BBB para votar, né? O nome do cara é esse aí, especialista em tecnologia, Ronaldo Lemos. A gente tinha que ligar para lá e era assim o telefone, a gente tinha que discar e tal. A gente tinha que ir para votar e quem tinha aqueles celulares de que podia mandar SMS, você podia mandar um SMS e você podia votar por mensagem também. Só que cada mensagem, se eu não me engano, custava 10, 20 centavos. Podia parecer pouco, mas se você votasse mais do que uma vez, era 20 centavos. Se você votasse 2 vezes, 40 centavos. Três vezes, 80 centavos. Se você votasse 4 vezes, você já tinha passado mais de R$ 1 de voto e de gastos. Teve uma época, uma reportagem do Jornal Nacional de uma mulher que tinha gasto não sei quantos, acho que foi uns 400, 500 reais, só votando no Big Brother, de tão fanático que é. E aí eles mostraram a Sol, a Solange do Yarnuou, a Solange Vega, o nome dela. Virou candidata, ela foi candidata a vereadora nas últimas eleições, mostraram ela aí, ela falou ali que ela foi a Solange do BBB 4 e que a plataforma dela como vereadora era justamente lutar pela educação. E aí ela relembrou os momentos dela no BBB. E, gente, quando você revê de trás para frente, quando você vê com a perspectiva de hoje, você percebe o quanto que ela foi perseguida dentro do BBB, né? O quanto as pessoas foram muito injustas com ela, especialmente pela forma como ela falava, a forma como ela se comportava. E eu falei na rede social e continuo falando aqui, por que que as pessoas agiram assim com ela? Eu vou ser sincero com vocês, tá? Obviamente que posso estar fazendo uma análise enviesada aqui, mas eu estou usando as lembranças que eu tenho da época. A boa parte das lembranças que eu tenho na minha época era o seguinte: os outros BBBs, o BBB 1, o 2 e o 3, os participantes eles eram meio que todos ali do mesmo nível, de mesmo nível de classe social e tal. Eles não tinham um mix social, uma diversidade social maior. Era todo mundo meio assim, do mesmo nível social. E aí, no BBB 4, eles resolveram ampliar um pouquinho mais esse espectro. Aí entrou a Cida pelo sorteio, entrou a Sol, que foi selecionada pela produção. Então, isso tudo fez bastante diferença. E ela deu uma declaração que as pessoas lá dentro não sabiam como lidar com pessoas como ela. Mostraram aí a Marcela sendo racista com ela. Marcela falando do cabelo pichain, dizendo que ela tinha cabelo pichain. E aí ela falando da bunda, que a Marcela não tinha bunda. Aí a Marcela dizendo que a bunda dela estava cheia de estria. E ela dizendo, pelo menos eu tenho bunda. Assim, gente, isso aí hoje, quando você vê com os olhares de hoje, isso aí é um exagero tremendo. Na época, quando você olha na época, você percebe que ela também não se deixava cair, não, ela respondia na lata também o que as pessoas falavam dela. Ela não deixava a peteca cair, ela não deixava ali a menina humilhar ela, não, ela respondia. E muita gente se questionou nas redes sociais se na época era assim mesmo. Era desse jeito mesmo, gente. Era desse jeitinho mesmo. Tá? Quem viveu essa época lembra muito bem. Eu tinha 19 anos, eu lembro muito bem que era desse jeito. Eu sofri muito com isso na faculdade, eu sofri muito com essas coisas na faculdade. Não sou preto, né? Obviamente vocês sabem que eu não sou. Mas eu sempre tive muitos problemas com peso, corpo, obesidade, essas coisas. Então, eu sempre sofri muito com bullying, sofri muito ouvindo apelidos e tal. Então isso sempre foi um grande problema para mim. Então, obviamente, mas eu também sempre respondi muito na lata. Raramente, eu nunca deixei ninguém tentar me humilhar por causa de aparência física, não. Então isso era o normal da época. Você recebia essas coisas e você respondia. Então ela respondeu muito bem. A Marcela e tal, foi muito isso aí. Eu achei o máximo. Era o da época, era assim, esse era o padrão da época. Depois, inclusive, ela menciona ali que foi só com o tempo que ela se deu conta aí
do quanto as pessoas pegavam no pé dela pela forma como ela falava. Inclusive pegaram aí uma matéria do Léo Dias, né? Você vê aí a data da matéria, né? Você percebe aí que essa era uma matéria de 2004. Acho que não tem a data aqui dessa matéria. Mas aí eles mostram aqui um trecho da matéria. Um sonho diabolante, exercer meu bumbum, bumbum inflamável, toque model, claridão, aflição pela câmera. Assim, se fosse hoje, isso aí se viraria meme, essas frases que o Léo Dias na época via como problemáticas. Todo mundo achava isso aí, na época, achava ruim. Não tinha rede social, mas hoje, se você visse isso acontecer, se alguém falasse essas coisas, isso viraria meme. Mas na época as pessoas humilhavam ela pela forma como ela falava. Mas ela soube, de uma certa forma, o público entendeu isso como uma coisa engraçada e ela própria usou isso de uma forma engraçada. E tanto que ela foi semifinalista, né? Ela fez a última prova. Muita gente não lembra, tá? Mas ela foi semifinalista do BBB 4. Ela fez a última prova, a prova lá, a memorável prova do Yarnuol e Yarn Stilve. Era uma estratégia dela, tá, gente? Ela contou isso, inclusive, no documentário. Que elas estavam lá na última prova, os 5, e dos 5 ali, quem vencesse a prova ia direto para a final e quem sobrasse ia para os 2 últimos paredões. Então a estratégia dela era o quê? Ficar na gaiola e tentar resistir o máximo de tempo possível, cantando o máximo de tempo possível para passar o tempo. Então ela começou a cantar as músicas que ela sabia. Ela não sabia inglês, não sabia e tal, mas ela lembrava a letra do que via na cabeça dela e cantava. Era uma estratégia que ela tinha. E aí ela contou que quando ela viu que o Thiago não ia desistir, que ele estava muito bem, ela própria desistiu e ele venceu e foi direto para a final. E ela foi pro paredão e ela própria falou que ela sentiu que seria eliminada se ela caísse no paredão. Como de fato ela foi, tá? Então, dos 4 que sobraram ali, ela foi eliminada e ficou só 3 pessoas, que foi o Thiago, a Cida e essa aí, esqueci o nome dela, tá? E por último ficou só a Cida e o Thiago. E no fim ganhou a Cida. E ela conta que ela levou um tempão para lidar com essa situação, que foi um tempão que ela precisou aprender a lidar com essa coisa do Yarnuol, que as pessoas tiravam muito sarro dela por causa do Yarnuol e tal. Você vê que ela realmente hoje ela tá bem melhor e que ela aceitou mais de boa isso. Ela até falou que ela se educou mais hoje, que ela aprendeu mais pela educação. Assim, ela tem uma história de vida até singular, porque ela casou, acho que ela morou um tempo na Itália. O marido dela morreu na pandemia, que eu lembro. E tal. Então ela desenvolveu toda uma história de vida depois que ela viveu o BBB. E isso deu uma maturidade para ela entender que o Yarnuol não machuca mais. Ela falou que por muitos anos o Yarnuol, as pessoas falando do Yarnuol, machucava, mas hoje não machuca mais. Mas eu digo para vocês, se fosse hoje, o público acolheria ela muito mais fácil. Não que não tivesse acolhido em 2004, acolheu, tanto que ela foi semifinalista. Mas naquela época não era o suficiente para fazê-la ganhar. Hoje, talvez, se ela tivesse passado isso que ela passou ali, ela talvez vencesse o programa. Talvez isso fosse o suficiente para fazê-la vencer. Coisas que a gente nunca vai saber, né? É impossível, inclusive. Mas achei interessante. E aí eles mostraram o contraste de como era votar no SMS. Eles mostraram aí o celular, como é que eram. Os primeiros smartphones eram assim, gente. Quem não tinha smartphone na época, o meu primeiro smartphone já era assim. Você tinha esse tecladinho, você tinha que escrever ali.
E os sites mal abriam, você não conseguia nem navegar direito, né? Porque abria bem ruim, era bem ruim a definição e tal. E aí depois que veio o celular com a tela toda, touchscreen, essa coisa que vocês conhecem hoje, né? Naquela época não tinha, não era tão fácil assim. E o cara falou que foi a partir do momento que esses smartphones entraram que tudo mudou, né? Que as redes sociais, de uma certa forma, mudaram a lógica, porque agora você podia votar quantas vezes você quisesse. E aí eles mostraram a Ana Paula Renault fazendo yoga, toda aí centrada na yoga. Por que Ana Paula Renault? Por que eles foram buscar Ana Paula Renault, né? Porque teoricamente eles nem deviam estar dando tanto espaço ou palco para ela. Uma das razões do porquê eles foram buscar Ana Paula Renault é porque Ana Paula Renault foi uma das primeiras participantes a levar a rede social para o BBB. Ela foi uma das primeiras participantes a mobilizar as redes sociais ali a favor dela no jogo e tal. Ela foi uma das primeiras participantes a usar isso a favor dela. Apesar do Big Brother, na época, não dar tanta relevância para isso, na época o sistema de voto era um sistema de voto regional, era uma coisa bem complicada, tá? Mas ela foi a primeira a dar uma certa relevância para isso, ela foi a primeira a dar uma certa relevância para essa coisa de seguidor e rede social. Ela transformou isso de uma certa forma e soube usar isso a favor dela. Então, isso foi um dos marcos do BBB, foi no BBB 16. Vai fazer 10 anos agora, né, em 2026, né? Faz muito tempo. Então mostrou aí ela dentro do programa, as brigas que ela teve ali. O primeiro paredão falso que aconteceu no BBB foi dela. Ela teve todo esse momento, o Bial informando para ela que ela não tinha sido eliminada. E aí ela comentou como foi que surgiu o meme do Olha Ela, e foi justamente por causa das afetas que ela tinha lá dentro, especialmente a doutora Adélia, né? A doutora Adélia, olha aí a doutora Adélia, justamente a doutora lá, advogada, doutora Adélia, né, doutora Adélia. E aí, quando ela voltou, ela passou o dia todo ali no quarto secreto, ouvindo as pessoas falando do olha ela que tá voltando para Belo Horizonte, olha ela que tá eliminada, não sei o quê. E aí ela disse que quando ela voltou, ela ia usar isso agora para ela. E ela ia se apropriar do Olha Ela. E se apropriou mesmo do Olha Ela. Então quando ela foi, entrou ali no quarto do líder, ela gritou olha ela, e virou um dos maiores memes do BBB. Até hoje aí, né? Até hoje isso é o grande meme de Ana Paula Renault. Ninguém esquece. Eu não consigo esquecer o meme dela. E ela também conta aí do momento da expulsão dela do BBB. E ela falou que ela tinha totais condições de vencer aquilo porque o pai dela tinha falado que ela tinha totais condições de vencer o BBB. Não venceu o BBB porque ela bebeu. E o pai dela tinha alertado para ela: você tem totais condições de vencer o BBB se você não beber. Mas a bebida falou mais alto. E ela disse que o maior arrependimento da vida dela foi ter jogado o que ela própria fala, né, o que ela própria considera a grande oportunidade da vida dela. E foi exatamente isso, gente, a grande oportunidade da vida dela. Ela própria fala. E foi ela que provocou, gente, tá? Pode parecer que não, mas foi ela que provocou. Tá? Ela vai ali com a doutora Adélia, você percebe que ela provoca a doutora Adélia, e aí a Adélia joga a bebida no cabelo dela, e aí ela fica pé da vida. Aí depois, olha aí como ela fica transtornada. Aí depois ela vai falar com o Renan, e aí ela dá um tapa na cara do Renan. Aí depois o Renan vai lá no confessionário, ele diz o que aconteceu. Aí na manhã seguinte, o Boninho informa que ela tinha infringido a regra, que ela tinha dado um tapa na cara do Renan e tal. E aí ela é eliminada do programa e ela diz que ela nem lembra. E você vê que ela tá ainda viajando, né? Você percebe que a mente dela não tá na Terra. E ela diz que esse é o maior arrependimento dela de tudo que passou no BBB, foi isso. Maior arrependimento. E aí mostraram a Emily Araújo.
A Emily Araújo, ela venceu o BBB 17, tá? A Emily Araújo contou, eu não lembrava, pra ser sincero pra vocês, como foi o caso da Emily, tá? A Emily, ela perdeu a mãe 15 dias antes do programa estrear. E quando o programa entrou no ar, ela já estava meio frágil. E ela falou que a fragilidade dela com relação a isso, ela dizia que ela vivia isolada dentro da casa, que ela notava que as pessoas não conversavam com ela e que ela não conseguia se abrir. E a única pessoa que conseguia, de uma certa forma, se aproximar dela era o Marcos Harter, tá? E aí os dois começaram a se desenvolver. E ela falou que ela entrou focada em não formar casalzinho. Eu não queria formar casalzinho e tal, mas não teve jeito. Acabou formando um casal com ele. Só que foi um dos casais mais tóxicos, uma relação muito tóxica e abusiva dentro do programa. Então ele se aproximou dela, ele conversava com ela, mas ao mesmo tempo ele impunha muita coisa sobre ela. Eu achava um absurdo. Você vê aqui, eles pegaram até um trecho da fala dele, né? Somos a expressão mais bonita que existe entre os seres humanos. A gente representa o amor dentro da casa. E aí ele fala que ele gosta dela, que ela transa legal. É o tipo de coisa que se não fala, né? Até na televisão, né? É o tipo de coisa que você não fala. Então você vê o quanto ele foi abusivo com ela dentro da casa. E aí a relação, ele tinha momentos assim, todo mundo na época até falava se esse homem era bipolar ou não, porque ele tinha momentos que ele era um doce de pessoa, mas tinha momentos que ele era hiper violento com ela, você percebia isso. Essa cena dele apontando, dizendo que ela tinha que amadurecer, que ela tinha que crescer, não sei o quê. Gente, isso foi, assim, na época já foi difícil de assistir isso. Eu lembro que na época eu próprio fiquei muito apreensivo. Eu já cobria BBB desde 2005, mais ou menos, profissionalmente, tá? Desde 2005. E assim, escrever essas coisas sobre isso era muito difícil, gente. Era extremamente difícil você ter que assistir essas cenas e falar sobre isso, comentar sobre isso, porque isso é muito pesado. E você não espera ver esse tipo de coisa no BBB. Mas foi muito difícil de assistir isso. E aí ela não se dava conta do que estava acontecendo ali. Ela não se dava conta. Mas ele era muito abusivo com ela, muito. E aí depois ele fala que não podia viver sem ela. E aí ele pedia desculpa pra ela, e pedia perdão pra ela, dizia que não podia viver sem ela e tal. Gente, foi uma relação muito abusiva ali. Tá? Muito abusiva. E ela fala que ela não conseguia entender o que foi que aconteceu ali com ela dentro do BBB. É porque é muito difícil realmente, quando você tá numa relação abusiva, você entender isso. Achei pesado eles terem colocado essa história, achei bem pesado. Aí depois ele foi chamado no confessionário, eles relembraram, né, a sequência toda, e ele foi eliminado do programa. Mas no dia todo, eu lembro que ela ficou apreensiva, porque ele entrou no confessionário e não saiu mais. Ela queria saber o que tinha acontecido com ele. Aí depois, no programa ao vivo, o Thiago Leifert entrou, informou que a delegacia da mulher havia interferido no caso, e que por causa disso o Marcos estava eliminado. Ela entrou em desespero total por causa disso. E, gente, eu lembro que na época isso causou um certo alvoroço nas redes sociais, inclusive, mas no público geral. Foi uma coisa assim, foi uma das primeiras grandes demonstrações da força das redes sociais sobre o BBB. Porque, de uma certa forma, foi esse envolvimento, esse caso, que fez com que ela virasse o jogo e vencesse o programa. Essa história dela com a mãe dela fez muita gente se identificar com ela, inclusive eu me identifiquei muito com ela. Na época eu cuidava da minha mãe, que tinha câncer e tal, e eu me identificava com a história de vida dela. Mas realmente foi bastante pesado eles terem buscado esse lado aí. Muito pesado mesmo. Mas foi interessante. E aí eles disseram que eles procuraram o Marcos Harter para falar,
mas ele não quis ser entrevistado, ele não quis falar sobre isso. E aí depois ela disse que ela nunca denunciou o Marcus Harter, porque ela não sabia que ela podia pedir uma medida protetiva contra ele, que ela não sabia que ela não queria ter que vê-lo no tribunal, ela não queria ter que vê-lo na frente dela outra vez e tal. Ela foi super mal orientada, você percebe, né? Você percebe que ela não tem muito. Ela contou, uma moça do interior, e da forma como ela viveu. Ela postou um vídeo nas redes sociais, tá? Onde ela diz que até hoje desmerecem a vitória dela. Eu vou mostrar pra vocês. E foi assim. Eu achei uma forma que eles não deviam ter ido assim tão a fundo nessa história dela do BBB 17. Foi realmente bem pesado. Achei bem pesado mesmo. Eles não deviam ter buscado tanto ali. Aí, em outro momento, eles foram buscar a Manu Gavassi. A Manu Gavassi falando aí do conflito que ela própria contou, né, nos podcasts, se ela devia ou não devia entrar no BBB, porque entrar no BBB era assassinato de reputação, essas coisas. Mas aí a Manu Boa dizia que era uma oportunidade de ter fama, a Manu Má dizia que era assassinato de carreira e tal. E foi um conflito que elas viveram ali. Aí depois ela fala que ela montou toda uma estratégia quando ela entrou no programa, gravou não sei quantos vídeos ali, acho que foi 130 que ela falou. E aí ela montou um look com todos os 130 looks ali, levou os 130 looks para dentro do BBB, e aí toda semana os vídeos iam sendo lançados, e aí ela vestia dentro do BBB os mesmos looks que apareceu nos vídeos, e aí ela combinava toda essa estratégia com o que acontecia ali dentro, aí ela criou um grande conflito com o Felipe Prior. Foi neste BBB, inclusive, que a palavra sororidade se tornou conhecida, assim, do grande público. Ninguém sabia o que significava esta palavra. Inclusive, foi ela que falou que votaria no Prior por sororidade. E ele até pergunta para ela o que é sororidade. E ela fala, quando você sair daqui, você vai saber o que é. Você vai pesquisar no Google e vai saber o que é sororidade. Sério, foi uma coisa assim interessante, porque na época realmente ninguém sabia o que significava essa palavra aí. Aí depois ela fala dos conflitos que ela teve com o Adson e outras coisas que ela vai buscar. Ela lembra que ela montou toda uma estratégia. E a Manu Gavassi, ela foi muito visionária com relação à estratégia de marketing para rede social. Porque apesar da Ana Paula Renault ter sido a primeira a ter percebido o peso das redes sociais no jogo, tanto que ela é um dos ícones do BBB nas redes sociais até hoje, as pessoas lembram da Ana Paula Renault por causa disso, foi a Manu Gavassi que montou a estratégia de redes sociais, ADM. Hoje vocês veem as pessoas falando ADM, né? Manu Gavassi. Ela que fez isso aí, ela que montou, ela que criou esses termos, ela que fez isso aí, ela que criou toda uma estratégia de marketing que deu certo para ela. E ela nem pensava que isso ia dar certo, ela simplesmente fez e o negócio foi acontecendo. E depois dela, todo mundo passou a copiar o que ela fazia. Todo mundo. E aí relembraram um dos maiores paredões que o Big Brother já teve em toda a história. Um dos maiores paredões aí que já aconteceu, que foi o Manu versus Prior, que teve 1.532.944, 1.532.944.337 votos. Eu nunca vou esquecer esse paredão, gente. Eu nunca esqueço este paredão. Sério mesmo. Na época eu votei pro Prior continuar no jogo. Sério. Eu tinha votado no Prior porque, assim... Não que eu fosse gostasse do Prior, não. Mas eu queria que ele continuasse no jogo. Porque eu achava que ele entregava mais entretenimento. Eu achava que ele seria mais interessante pro jogo do que as meninas ali continuar. Mas no final das contas, né, ele foi eliminado, 56%. Foi uma coisa. E o Thiago Leifert até falou no
discurso que a razão que eliminou o Felipe Prior foi a mesma razão que o levou para o paredão, né? A briga dele com a Manu Gavassi. Foi interessante eles terem relembrado, esse foi um dos maiores conflitos que já rolou no BBB. Acredito que uma das grandes razões que sustentou o Prior no BBB não foi porque ele é um cara carismático. O Prior não é tão carismático assim. Mas o Babu, a amizade dele com o Babu foi muito forte e os dois se sustentaram aí por muito tempo. Foi bem legal, né? O Felipe Prior também, ele segurava o Babu ali, levou pro VIP só o Babu e tal. Foi só depois, né, que criou esse negócio de que você tem que ser obrigado a levar tantas pessoas pro VIP, mesmo contra a sua vontade. Foi por causa da atitude do Felipe Prior, que levou só o Babu pro VIP e deixou todo mundo na xepa. Foi interessante essa atitude aí. Então aí o especialista fala, né, que também muita gente hoje não assiste o programa nos detalhes, em todos os detalhes, a forma como o programa acontece, mas assiste os cortes das redes sociais. E ele fala que os cortes nas redes sociais hoje contam uma história, determinam uma história, a forma como o programa acontece também e como as narrativas são contadas. E aí eles mostram esses momentos aí e mostram um dos maiores jogadores do Big Brother, na minha opinião, e eu acho que na opinião de grande parte de quem gosta do programa, Gil do Vigor. Acho que o Gil é um dos maiores jogadores do Big Brother, tá? Eu não tô falando de... Pra isso deixar claro, tá? Não estou falando de campeão, tá? Eu estou falando de jogador. Da pessoa que foi pra lá pra dentro, que não teve medo, que se jogou, que fez, que viveu a experiência, que não ligava pro que o público tava pensando, deixava de pensar, que se soltou, que foi, que fez e aconteceu. Pra mim, o Gil vai ser sempre o melhor. Ah, o Gil, assim, ele tem uma história que, inclusive, quando passou a história dele, eu me emocionei, porque eu já tinha me emocionado na época assistindo. O cara foi muito, muito mesmo bom. Ele entrou no programa, assim, ele contou que ele ficou 10 dias confinado no hotel, porque tinha o pré-confinamento na época, porque o BBB 21 foi no auge da pandemia, né? Vocês lembram? E aí ele entrou ali, disse que queria se fazer de hétero, mas aí ele começou a entrar no programa, começou a falar bicha. Aí já se denunciou, né, Gil? Foi bastante interessante aí quando você falou isso aí. Foi muito interessante. E aí ele falou ali que depois disso não tinha mais como esconder. O Gil, pra mim, vai ser sempre um dos maiores, gente. Sempre, sempre um dos maiores. Ele foi o primeiro a entrar na casa, tá? Acho que foi um dos primeiros. Não sei se foi o primeiro, mas foi um dos primeiros. Foi muito interessante a vida dele. E aí ele contou, mostraram, por exemplo, o momento que ele deu em cima do Arthur, que já foi na fase final. E eu já tinha o Faropop aqui no YouTube. Lembro que eu comentei muito essas cenas dele dando em cima dos homens. Ele dava em cima do Arthur. Ele deu em cima... foi do Arthur, ele dava em cima do Fiuk. Ele dava em cima de quase todos os homens que davam aí. Os dois riam pra caramba. Era muito engraçado o Gil. E ele não tinha medo de cancelamento. Ele não tinha medo dessas coisas. Ele era muito engraçado. E foi com ele que aconteceu o primeiro beijo entre dois homens dentro de um reality show. Só que esse beijo deles causou também uma das maiores confusões que já rolou também dentro do programa, tá? E tudo aconteceu porque, assim, ele e o Lucas, os dois já estavam bêbados, né? Meio alterados e tal. E o Lucas tava ali falando que ele era bi e tal. E no meio disso tudo, falando ali pra câmera, conversando, né, na entrevista, ele tava dizendo, né, que teria sido interessante se ele tivesse conhecido um parceiro ali dentro. Como é que teria sido se ele pudesse ter vivido essa experiência de ter um outro cara junto com ele no jogo e tal.
Eu até pergunto, né? Teria sido interessante se tivesse acontecido, até teria, mas a gente nunca vai saber. Depois ele até falou, né? Nunca ninguém tinha questionado o beijo de outras pessoas. Por que o dele foi questionado? Porque só o dele foi. Seja como for, gente, o beijo dos dois, dele com o Lucas, foi o maior dos questionamentos. O Lucas estava bêbado, o Lucas, quando bebia, ele se transformava em outra pessoa. E ele era muito, muito mesmo, assim, você desconhecia o cara. Então ele bebia muito, você desconhecia ele, e aí ele se assumiu bi ali, aí ele bêbado assim, dizia, quer me pegar? Vem, me pega, me beija, e aí a Carol com K ali disse que ele tava fazendo joguinho, aí depois a Lumena se intrometeu, a Poca se intrometeu, aí a Juliette ali também, aí depois a Camila foi lá pra consolar ele, aí ele tava dizendo que ele era um pobre, favelado e tal, e que na quebrada dele era muito difícil ele se assumir do jeito que ele se assumiu ali na televisão e tal. Foi muito complicado a história dele. Eu acho que foi uma das noites mais caóticas que aconteceram no BBB 21, tá? Muito caótica. E aí o Gil disse ali pra ele se acalmar e tal, e diz aí. Tanto que eles até pegaram esse trecho, eu fiz questão aí de pegar. O erro do Lucas foi não pedir permissão pra Lumena antes de beijar o Gil. Porque a Lumena, ela tinha esse negócio, você está pegando a pauta dos outros para usar em benefício próprio. Ela gritou isso na cara dele, inclusive. E eu já achava a Lumena chata. Eu peguei ranço dela aí, tá? Foi horrível isso. E aí depois a Carol em cima dele desse jeito, a Camila tentou ali apaziguar a situação. E ele mesmo fala, questionaram o beijo de todo mundo, nunca questionaram o beijo de todo mundo, mas questionaram o meu. Por que o meu? A gente sabe o porquê, né, Gil? A gente sabe por quê. E aí, no meio disso tudo, ele chorou e decidiu abandonar o jogo. E o Gil admite que ele queria saber como é que teria sido a história. Se ele pudesse ter ido com o Lucas até mais ou menos o final, como é que teria sido? Aí depois ele fala que na prova do líder ele fez uma oração para Deus e que se ele se tornasse o líder ele ia ter certeza que era para ele ser ele mesmo lá dentro e que a prova e que a festa do líder dele era justamente uma festa do arco-íris e tal. Ele ganhou aquela prova e foi, para mim até hoje, a festa dele foi uma das mais memoráveis que eu já vi no BBB, tá? Eu nunca esqueço a festa dele. E foi bastante interessante, porque o Gil... Eu sempre me emociono quando eu falo do Gil, porque eu sempre vou considerar ele um dos maiores jogadores que passaram pelo BBB. Pela história dele, o cara que realmente foi pra acontecer, foi um cara que não teve medo de ser quem ele é, não. Ele não teve medo de se assumir, não teve medo ali de se mostrar para as câmeras da televisão, de entregar entretenimento, de ser engraçado, de assumir seus erros e tal, ele não teve medo, ele foi quem ele queria ser. E sempre foi de verdade, você percebe isso nele até hoje. Merecia ganhar? Não sei, até hoje a gente nunca vai ter essa resposta. Acho, na minha opinião, na época, eu achava que ele merecia ter ganhado. Mas hoje, revendo em retrospecto, acho que não. Acho que ele merecia realmente ter, no máximo, chegado à semifinal como ele chegou. Porque se ele realmente tivesse competido ali com a Juliette, acho que ele não teria tido o grande destaque que ele teve. A Juliette ia ofuscá-lo de uma certa forma também. E hoje os dois, assim, eles não se ofuscam. A Juliette tem o brilho dela, ele tem o brilho dele, ele continua fazendo as coisas dele, ela continua fazendo as coisas dela, e os dois não se anulam. Mas eu acho que os dois se anulariam caso eles estivessem ali, né, de uma outra forma. E aí, né, pro próximo episódio, eles vão falar aí de meio que uma continuação
desses conflitos aí. Vamos falar da diversidade, né? Da Juliana Alves, que muita gente perguntou sobre ela. Aí a Juliana Alves, tá? A Juliana Alves foi, se eu não me engano, a primeira mulher negra a participar do programa. Já tinha tido homens negros nas primeiras edições, mas ela foi a primeira a participar. Ela se tornou atriz quando ela saiu. Ela participou junto com a Sabrina, tá? Do BBB 3. Tá aí, pra quem queria saber, da Juliana Alves. A Vitube. Mostraram aí o Lucas de novo, né? E tanto que ele falou cancelamento da Carol Conká, era isso mesmo? Todo mundo saindo na rua e tal, e aí perguntando, era isso mesmo? Queriam matar a Carol Conká por tudo que ela fez. Mostrou aí ela falando qualquer coisa me bota no paredão, enfim. Gente, foi realmente bastante interessante esse documentário do BBB, relembrando essas histórias e esses momentos, tá? Não acho que isso seja porque eles pretendem fazer um All Stars, tá? Deixa eu mostrar aqui o vídeo da Emily, só para vocês verem aqui o que foi que ela falou na rede social, tá? Olha só. É rapidinho, deixa eu só pegar aqui pra gente ver. Ah, claro, né? Deixa eu só colocar o áudio, né? Porque se eu não colocar o áudio, vocês não vão ouvir o que a moça tá falando, né? Rapidinho, deixa eu só voltar aqui. Rapidinho, deixa eu só voltar aqui o áudio. Vamos lá. Só eu, Deus, minha família, meus fãs que estão aqui, as pessoas que me conhecem, as pessoas que abriram o coração pra mim, assim, sem clubismo, sem favoritismo seletivo, sem defensores seletivos, porque eu não entendo como é possível ter tanta gente ruim que me ofende, que me xinga, que fala que eu não merecia vencer, esse tipo de coisa. Mas, assim, primeiro que vocês vão ter que me engolir pra sempre, porque eu venci. E segundo, que eu não sei quem mais poderia merecer que não uma menina pobre que perdeu a mãe dias antes de entrar no programa. Sofreu agressão física e psicológica no programa. Sofreu todo o terror possível psicológico, não só da pessoa que estava se relacionando, mas também dos outros participantes, que inclusive foram muito, como posso falar, passivos com tudo que estava acontecendo. Uma guria de 20 anos, tá? 20 anos, eu volto a dizer. De apenas 20 fucking anos. E eu poderia estar falando isso com mais elegância e usando melhor as palavras, mas mesmo com toda a terapia que eu faço, seja ela psicológica, eu faço psicanálise, eu limpo a minha energia, eu me cuido de várias formas, eu não consigo, eu sou humana. E é muito surreal a quantidade de gente hipócrita e sem amor ao próximo, que por nada, porque eu fui imatura, porque eu fui, sei lá, chata, sem noção às vezes, se acha no direito de me ofender, de me desejar mal e de achar certo, tá? Pessoas mais velhas do que eu, pessoas, né, que se diziam muito mais evoluídas que eu, falando que tudo eu chorava por causa da minha mãe morta, ou falando que se eu tivesse mais seguidores, ou que se eu tivesse mais popularidade, né, quando eu saísse ia quebrar prato na minha cabeça, ia cuspir em mim. Nossa, tanta coisa. Tem coisa que eu não lembro mais, mas... Por quê? Por que esse tipo de maldade ganhei, eu saí vitoriosa de tudo que eu passei. Aí, gente, ela falando, tá, relembrando mesmo, na época foi muito difícil acompanhar o programa, a forma como aconteceu a história dela, tá? Foi extremamente difícil, foi complicado. E
do que eu lembro, a história ainda se prolongou por mais meses além do Big Brother, tá? Porque o Marcos Harter participou da Fazenda, no mesmo ano, na Fazenda 9. E ele quase ganhou, tá? E quase ganhou. A final foi ele e a Flávia Viana. A Flávia Viana ganhou por pouco dele. Ele quase ganhou a Fazenda. Pra vocês verem, tá? Não faz tanto tempo assim. 8 anos só de diferença. Ele quase ganhou. E eu não duvido nada que se ele tivesse continuado no BBB, se a Globo não tivesse agido ali, não tivesse tirado ele, talvez ele tivesse vencido o programa naquela época. Então, assim, vocês percebem que algumas coisas o Brasil mudou, mas outras nem tanto, né? Então, o que ela fala tem muito a ver com isso. E é interessante como ela joga isso, né? Pra muita gente. Interessante a gente perceber que a sociedade mudou em algumas coisas, mas não mudou tanto em outras. Enfim, né, gente? Coisas aí pra gente refletir. Amanhã tem Big Day, amanhã a gente vai mostrar pra vocês aí algumas coisas lá. Relembrando, né, que vai ser do mesmo estilo do Estrela da Casa, ou seja, vai ter ali o nome de todos, vai sair ali, são 11 duplas, então é como se fosse um jogador, então vão passar nos comerciais ali no horário nobre e tal, e a gente vai comentar com vocês. Eu vou dizer para vocês como é que eu vou fazer isso, se a gente vai fazer ao vivo, se vai ser gravado e tal, mas eu falo para vocês amanhã, tá bom? Eu tenho que ver ainda como é que vai ser os horários, a grade ali, horária de como é que eles vão jogar esses comerciais. E amanhã eu vejo como é que vai ser isso, né? Provavelmente as fontes vão liberar isso só amanhã, certo? Beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.